Esportiva. Segundo bloco desse Câmera Esportiva, já abrindo nesse bate-papo gostoso, lembrando que essa entrevista você encontra lá no nosso Spotify, Câmera Esportiva, e na aba Vídeos do Câmera Esportiva. Eu anunciei a bomba aqui no primeiro bloco, então sem mais delongas, que eu sei que o pessoal fica, até aquele apresentador que fala, para, que irrita muita gente. Aqui não, aqui é sem delongas. Vamos abrir tela cheia aqui para os telespectadores do Câmera Esportiva. Alex Paulo, diretor executivo de futebol, já conhecido. Dr. Daniel Zinkfogel, advogado do Guarulhos, já conhecido. Ainda não veio aqui nesse novo espaço, né, doutor Daniel? Foi lá no outro estúdio. Agora. E Alemão do Transporte. Aí os amigos perguntam, mas o que o Alemão do Transporte, vereador do município de Guarulhos, está fazendo no Câmera Esportiva, né, nos honrando com a sua presença? Os amigos falem. Palavra de vocês. Bom, faz favor, o debutante do dia. Bom dia, Juliano, aos telespectadores do Câmera Esportiva, é um grande prazer estar com vocês aqui. Cara, Alemão do Transporte, atualmente, em primeira mão, presidente do AD Guarulhos. É um grande prazer para todos e vamos aí responder aí as perguntas dos internautas, dos telespectadores, que venha para a gente aí estar respondendo. Alemão, conta um pouquinho da sua trajetória para nós, né? Para quem não conhece o Alemão do Transporte, como é que começou, né, essa sua vida pública, vamos dizer assim, e em que momento você aceitou, como é que você se viu nesse desafio de gerir uma equipe tradicional com 64 anos de vida e história? E quando eu falo de AD Guarulhos, não tenho como não lembrar de Oswaldo Romualdo Ernesto Tassi, né? Uma das grandes figuras, não só do AD Guarulhos, do Vila das Palmeiras lá atrás, né? O Tassi fez parte dessa transição, Vila das Palmeiras, AD Guarulhos, então a gente sempre lembra do mestre com carinho aqui. Conta um pouquinho da sua história, Alemão. Juliano, eu primeiramente sou apaixonado, né, pelo futebol, principalmente pelo futebol de várzea, né? Então, sempre procurei. Eu cheguei aqui em Guarulhos em 1981, ali na região do Haroldo Veloso. Certo. E ali tinha o time do Grêmio, outras agremiações também, mas tinha o Grêmio, onde eu fui jogar lá, né, nas categorias de base do Grêmio. O saudoso finado seu Raimundo, que cuidava. E ali ele fazia uns campeonatos bacana, né, que ele pegava as crianças, né, e qual o time que torcia, jogava pelo time que torcia, né. Então, por exemplo, eu sou palmeirense, eu jogava pelo Palmeiras, o corintiano jogava pelo Corinthians, né, e o Santos, Flamengo, Bahia e São Paulo. Então, consequentemente, ele fazia essa base, depois ele pegava os melhores jogadores, montava o time para disputar pelo Grêmio campeonatos interclubes, né, intermunicipais, digamos assim. Então, sempre fui apaixonado, e aí eu entrei no transporte em 1997, na época das lotações, por isso o Alemão do Transporte, mas no transporte eu sempre procurei ajudar os esportistas, né? Então, nós temos aí, tinha alguns jogadores que eram da região ali do Parque Santos Dumont, que é o bairro que eu cresci, constitui família, amigos e tudo, e o pessoal vinha treinar, né, no Flamenguinho e no AD Guarulhos, e eles não tinham condição de vir treinar, os garotos, né, e ali eu ajudava, então eu dava o vale transporte, né, na verdade eu transportava eles, sem cobrar passagem, e dava o vale transporte para eles voltarem e também dava o dinheiro para o lanche para eles. Então eu sempre vi a dificuldade que né, os clubes da cidade, então eu sempre procurei ajudar. E aí, tentei na carreira política aí desde 2012, ser vereador da cidade. Deus abençoou que agora eu consegui se tornar vereador em 2024, para exercer o mandato de 2025 em diante, né? Então, como vereador, aí eu comecei a receber o convite para fazer parte do AD Guarulhos, né, da diretoria. Né, o pessoal me sondou e eu coloquei o meu nome à disposição e fui eleito, né, presidente do AD Guarulhos. Então isso para mim é muito satisfatório. O Alex, que está aqui conosco também, é nosso vice-presidente, foi titulado como vice-presidente do AD Guarulhos. E o Daniel, nosso jurídico, né. Então, assim, é um grande desafio, a gente sabe a dificuldade que é levar o
o esporte da cidade, mas como eu estou como vereador, boa articulação na política, eu não tenho dúvida, porque na cidade nós temos grandes empresários, grandes empresas que são apaixonados pelo futebol. Assim como eu sou, a gente tem grandes empresários e empresas que são apaixonados. E aí qual que é o nosso desafio? Levar o nome do AD Guarulhos para a elite do futebol. Porque eu sempre olhei, Juliano, que Guarulhos precisa estar na elite do futebol. Né? Assim como nós temos hoje o Mirassol, que é uma cidade bem menor que Guarulhos, que está na elite do Campeonato Brasileiro, agora até disputando uma Libertadores, assim como nós temos o São Bernardo, São Caetano, Santo André, várias cidades que levam o nome da cidade para o futebol, Guarulhos também precisa estar lá. E aí eu não tenho dúvida que o nosso prefeito Lucas Santos, que também é esportista, nosso vice-prefeito Thiago Surfista, esportista, apaixonados pelo futebol, irá nos ajudar, né, nesse desafio para que a gente consiga levar o nome do AD Guarulhos para a elite do futebol. Vice-presidente, você não ficou chateado que eu falei diretor de futebol, né? O senhor agora é vice-presidente, né? Mas, na verdade... Não, brincadeira. Não, pelo amor de Deus, de forma alguma. Não, é brincadeira. O Alex é um irmão nosso aqui. Não, mas brincadeiras à parte, parabéns para você também, agora vice-presidente. Alex e doutor Daniel, né? Como é que se deu essa transição? O Ricardo, aliás, um grande abraço ao Ricardo, fica aqui nosso carinho, sempre nos atendeu com muito respeito, né, ao longo desses anos à frente do Guarulhos. Tivemos alguns embates, é verdade, mas faz parte, né? Uma hora concordamos, outra em outros momentos não, mas é do esporte, né? Acontece, mas fica o carinho pelo Ricardo. E muito obrigado, viu, Ricardo, por todos esses anos que você nos atendeu, enfim. Mas agora é um novo momento. A Alemão do Transporte chegou. Como é que se deu essa virada de chave? Quer dizer, o Ricardo chegou, procurou vocês e falou, olha, a partir de agora não sou mais o presidente. Como é que se deu isso? Eu vou passar para o jurídico. Jurídico, por favor. Primeiro o advogado fala. Que isso, né? Se orientar, né? Lógico. Não, mas de forma alguma. Na verdade, lógico. Na verdade, primeiro, só complementando aqui a fala do nosso ilustre novo presidente, o Alemão já vinha conosco nessa trajetória já faz um tempo, já vem nos auxiliando dentro daquilo que seria possível, e nós temos uma vantagem relativamente ao Mirassol, que o nosso presidente esqueceu de falar que nós estamos no aeroporto aqui do lado, né? Sim. Agora, por exemplo, o Mirassol tem que conseguir fazer um aeroporto internacional, um aeroporto para poder jogar Libertadores. Então, nesse ponto, graças a Deus, nós já estamos contemplados, né? E se for jogar no Rio também, é só ser também está bem tranquilo, exatamente. Então, está bem facinho. Mas, na verdade, o Alemão já vinha no trabalho, né? Lamentavelmente, acreditamos que... Lamentável não, eu acho que tudo se vive um ciclo, né? E o Ricardo, ele não saiu, ele continua no corpo diretivo do clube, tá? É o que a gente fala da presidência, mas ele continua fazendo parte. Ele continua fazendo parte do corpo diretivo, ele inclusive é o tesoureiro do clube hoje, né? Continua tendo as suas decisões, mas é claro que é um novo momento, com novas ideias, trazendo o poder público para tentar nos auxiliar. Inclusive, temos aí ideias de projetos, se me permite, presidente, né? De levar... escolas do AD Guarulhos para a periferia, oportunizando aquilo que a gente sempre teve a ideia de fazer, que já falamos em outros programas com o nosso agora eleito vice-presidente também, que é um trabalho que nós chegamos há pouco tempo, né, desde 23 para cá, mas levando escolas do AD Guarulhos para a periferia, oportunizando para os meninos que não têm condições, além de, é claro, ter o esporte, mas serem observados por profissionais do clube para que aqueles que tenham talento e destaque possam vir fazer parte do alto rendimento, né? Uma captação, exatamente. Porque, em cima até disso que você está falando, doutor, desculpa te cortar, mas já te cortando, nós sempre ouvimos aquela história, fulano joga no Flamengo, mas é de Guarulhos, David Braz. Vou dar até não, eu falo fulano que eu tô medo de esquecer o nome, mas se eu esquecer, a produção me ajuda, vocês me ajudam, mas David Braz é de Guarulhos, Zé Elias é de Guarulhos, Rubinho é de Guarulhos, Júlio César, o Rubinho goleiro, que foi goleiro do Corinthians, Júlio César, que foi goleiro do Corinthians, Zé Elias, volante do Corinthians, de Guarulhos. O David Braz, zagueiro de Guarulhos.
Que foram atletas que não tiveram a oportunidade de jogar, talvez por uma falta de captação, talvez por falta disso que vocês estão falando. Marcos também, que jogou no Atlético Paranaense. De Guarulhos Pereira também. também. Diego Sacomã, zagueiro, filho Diego do Benê, Sacomã, né, exato. também de Guarulhos. Ou seja, não levar, e ainda muitas vezes não é nem por má vontade do clube, é porque não tem braço para isso, né? E hoje ter essa oportunidade de captar esses atletas em regiões onde o esporte dificilmente chega é fundamental, E muitas né? vezes, Juliano, esses meninos não têm nem condições de conseguir para essas outras, os outros grandes clubes por N fatores. Tem Então, menino que não tem a condição de ir pro Cícero Miranda. Exatamente, entendeu? Então, e outro, o grande segredo, que é o que nos alimenta e nos empolga, né, com essa nova gestão, é que cada um tem que ser especializado e trabalhar naquilo que entende. Não adianta uma pessoa, por exemplo, querer abraçar o mundo ou trabalhar fazendo tudo que não vai conseguir fazer nada. Então, por exemplo, o Alex, que é o nosso vice-presidente, é a pessoa responsável por toda a área esportiva. Eu sou a parte jurídica. Claro que tudo, cada um dentro de um consenso, as pessoas especializadas, é fato e é certeza que nós vamos chegar num denominador, que é fazer com que o time seja realmente o time da cidade, tem que ter representatividade e o resto é consequência. Quem sabe desenvolvendo aí para uma SAF mais para frente, que a gente já vem conversando sobre isso, trazendo investimentos e, claro, revertendo isso para o munícipe, que essa é a grande ideia e o desejo de todos aqui que hoje integram a diretoria do AD Guarulhos. Alex, um dos principais problemas do Guarulhos, e nós já conversamos isso não é de hoje, e eu acredito que a chegada do alemão pode ajudar muito, é a questão da área, né? Sim. O Guarulhos, ele treina no Cícero Miranda, que é um espaço, primeiro, parabéns pela revitalização, que o Guarulhos está à frente disso, mas ele é um campo longe do ideal, porque se você vai fazer um jogo decisivo ali, você não consegue fazer uma jogada trabalhada, uma jogada ensaiada, você não consegue elaborar um trabalho. Milton Nascimento, do Nascimento falava muito isso. Eu tenho que levar, muitas vezes, o treino lá para o Estrela do Pari, lá do Canindé, fazer um treino fechado para poder ter uma jogada ensaiada, porque o Cícero é um campo a céu aberto. Não era há anos atrás, não sei se o alemão lembra disso, mas era um espaço fechado, né? Na gestão do prefeito Almeida, ele mudou as características, fez ali uma praça. Então, há essa necessidade de ter um espaço, de ter um campo para chamar de seu. Como é que vocês estão trabalhando isso? Já estão mapeando? Existe uma área lá no Parque Continental 2, que foi permissão de uso, se eu não me engano, assinada pelo ex-prefeito Vicentino Papoto. Essa área existe, não existe? Vocês estão mapeando? Como é que está funcionando isso? Bom, Juliano, é importante só observar que, na verdade, hoje apenas 2 categorias treinam no Cícero. O nosso espaço, inclusive, lá ele é restrito. Eu só tenho o período da manhã e ainda não total. Ainda que você divide com os outros. Eu estou falando do Guarulhos, exato. mas tem veteranos, tem a Taça Guarulhos, o Flamengo ainda utiliza, às vezes outra. Exatamente. Então, o que acontece? Esse espaço ele é restrito e os demais espaços que hoje nós utilizamos para os treinos da base são exatamente nas mesmas condições, de espaço aberto, tá? E uma coisa que me deixa bastante confortável, porque na verdade, a partir do momento em que o alemão tomou posse, a primeira ação que ele teve foi uma busca em relação a uma melhoria para essa condição de trabalho. Por qual motivo? Vem de encontro com aquilo que a gente já vem trabalhando, com aquilo que a gente pensa. Nós entendemos que a prioridade do clube tem que ser a base, que a base vai fomentar o principal lá na frente. Então a gente precisa qualificar. E eu entendo, eu enxergo que, na verdade, a necessidade não é exclusivamente pelas questões técnicas de jogo, ou então para falar essa casa aqui é minha, mas até por uma questão de logística, de facilitação de operação, facilita o trabalho quando você tem uma casa, ou então, por exemplo, não necessariamente uma casa, mas quando você centraliza as operações. Hoje a nossa operação era diversificada. Como você falou no Pari, hoje 3 ou 4 categorias nossas treinam no Pari. Outras treinam aqui em Guarulhos, mas situações similares, espaço aberto. Então você não consegue, por exemplo, ter, com exceção do Pari, você não tem, por exemplo, aqui em Guarulhos, um espaço onde você centraliza a operação e que você, por exemplo, tem a disponibilidade de ter um escritório, um almoxarifado, uma lavanderia,
Você não tem. Então fica descentralizado e aí acaba atrapalhando até o processo de desenvolvimento esportivo. Porque não tem o braço hoje, por exemplo, para estar simultaneamente aqui, ali, ali. Lógico, a gente tem ampliado os nossos trabalhos. O trabalho tem evoluído, graças a Deus, mas não da maneira como a gente queria ou gostaria, em virtude dessa dificuldade. Mas isso vai ser superado. É um dos seus maiores desafios, presidente, hoje, realizar isso que o Alex falou. Eu achei importante, Alex, você ter núcleos espalhados, como o Dr. Daniel falou, você ter um núcleo no São João, um núcleo no Paris, porque não captar aquele estado de São Paulo, para captação. Isso, aí, captação, sim, quanto mais pulverizado, melhor. Você chega para um atleta, hoje o treino é no Paris, amanhã é no Cícero, quer dizer, do Paris para o Cícero tem uma certa distância. Não tem como, muitas vezes, e é aquela realidade dos meninos, né, de não ter, o alemão disse na abertura que muitas vezes ajudou atletas com transporte, porque a gente sabe da realidade de cada um, até chegar lá em cima, meus amigos, o caminho é longo. Então você tem um espaço para falar, o treino é aqui que você vai vir. Né? Captou, você faz parte do time, você está treinando, você está no, sei lá, no sub-15, no sub-17, você tem condições de voos mais altos, o treino é aqui. A captação você pode fazer em endereços alternativos. Exatamente. É o principal desafio hoje, presidente? É ter uma área para centralizar em cima disso que o Alex falou? Sim, assim, para mim é inadmissível, né, um clube da cidade de Guarulhos ter que treinar no Paris. Eu não consigo enxergar isso como normal, porque isso não porque eles querem, é porque infelizmente não teve o apoio, não tem a estrutura que o clube precisa ter para poder dar o treinamento. Agora, obviamente que a gente realmente já pensa em fazer os núcleos de captação, que é o que já foi falado aqui. Ou seja, nos bairros, né, nas regiões periféricas, a gente montar as escolinhas gratuitas para captar o atleta. Escolinhas do AD Guarulhos. Então, a gente inicialmente estamos pensando aí em 4 locais, 4 regiões, região do Pimentas, região do São João, né, Bom Sucesso, por exemplo, e possivelmente Tabuão, para que a gente monte 4 bases, captar os atletas, para que aí a gente tenha uma casa, de fato, um local que seja do AD Guarulhos, assim como o Flamengo tem, e é importante, eles lutaram, conquistaram isso, o AD também precisa ter a sua casa, para que a gente consiga dar toda a estrutura para os atletas que eles precisam e merecem. Né? Então esse é o nosso principal desafio. Uma casa para que a gente consiga mandar os nossos jogos, captar os atletas na periferia, nos bairros, trazer para poder revelar atletas. Como você falou, foi revelado vários atletas aqui do passado. Hoje, eu não consigo enxergar mais qual foi o último atleta recente que a nossa cidade revelou. Não consegui mais. De cabeça, não tão recente, o Henrique Dourado. Henrique Dourado, Quanto então tempo isso? já 2009. tem um certo tempo, né? 2008, o Dourado é o quê? Tá sendo 2008, né? Por aí, Exato. né? Ele era lateral esquerdo, Toninho colocou ele de centroavante no AD Guarulhos. E aí, como centroavante, ele despontou. Eu acho que até antes, 2007, 2008, por aí. Então você veja só, Juliano, nós tivemos agora, recentemente, na última edição da Taça das Favelas, a favela da 13 foi campeã. Sim. Aí ela foi disputar pelo estado de São Paulo, foi campeã. Na fase nacional, campeão. E na fase nacional campeã, ou seja, Guarulhos tem jogador bom. Guarulhos tem atletas bons. Só que não está faltando o quê? A estrutura, a captação. E é para isso que nós estamos aqui. Senhores, temos 10 minutinhos ainda. Eu quero abordar com vocês um tema importante. O Guarulhos faz amanhã um amistoso sub-20, né, contra o CT Fox. Quando a gente fala em sub-20, é algo mais próximo do profissional, que é sub-23. Nós estamos fazendo um programa na terça-feira, dia 10, para nós aqui do Ao Vivo, amanhã, dia 11, arbitral da Federação Paulista, que vai definir as equipes que irão jogar a competição. Lembrando que o ano passado foram 15 equipes. Isso. Data base para começar 19 de abril, em que pese, Juliano, 10 de fevereiro, mas de 10 de fevereiro para 19 de abril é um pulo, principalmente para quem está dentro de um projeto passar super rápido, com a ideia de subir a idade limite de 3 para 5, lembrando que ela é sub-23, as equipes poderão contratar até 5 atletas acima dos 23 anos. Como é que vocês estão enxergando
esse arbitral na quarta-feira. O Guarulhos vai disputar o Campeonato Paulista da segunda divisão. Como é que estão os preparativos em relação a isso? Bom, vamos lá, Juliano. Qualquer equipe que afirme de maneira antecipada que vai participar sem ter passado pelo arbitral, porque só participa quem está no arbitral. Quem está no arbitral. Então, assim, tá tudo engatilhado, tá tudo organizado, tá tudo prontinho para amanhã estarmos lá, tá? Em relação à equipe, tá? É um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o ano passado. A gente vai vir com um modelo diferente do ano passado, que na verdade o ano passado foi uma situação pontual e extraordinária. A parceria que houve a necessidade de desenvolvermos foi uma situação pontual e levando em consideração que não vem de encontro com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós desenvolvemos. Então esse ano a gente vai vir com um 23 com uma estrutura do 20 do ano passado, que inclusive fez um excelente ano. Porque a gente entende que é importante oportunizar para esses meninos e não só isso, eles têm idade para jogarem minimamente 2 anos consecutivos. Então você dá uma sequência de trabalho. Então vai ser uma situação diferente. Doutor, atletas acima dos 23 anos é uma boa em termos de contratação? Porque isso pode agregar a experiência, mas pode trazer problemas e jogadores já calejados ou não. Problemas, não. Eu entendo que o problema só existe quando você não toma os devidos cuidados e ele só surge porque você não teve a devida precaução, parte contratual, né, na contratação e tudo mais. Claro que não posso dizer sobre a questão do formato de disputa da Bezinha, mas eu acredito que pelo trabalho que viemos desenvolvendo, por todo o histórico que nós tivemos nesses anos, nós devemos e temos a obrigação de contemplar os meninos que estiveram conosco durante toda essa época difícil. E prova que nós estamos no caminho certo é que agora veio um presidente com um excelente histórico, que veio abraçar a ideia que já estava incluso no processo e agora vem conosco. E não seria justo com as pessoas que já fazem parte do nosso grupo trazer pessoas de fora somente para disputar. Claro que é importante frisar que esses meninos estão preparados, não é só uma questão de merecimento, mas principalmente de meritocracia. O AD Guarulhos, ele sempre teve, desde que nós assumimos aí nessa gestão, né, Alex? Desde 23? Desde 23. E agora um novo ciclo, né, com o nosso que eu falo 23, o Alex e o Dr. Daniel. Isso, né? Teve anterior. Mas desde que nós assumimos, nós buscamos a meritocracia. Não existe nenhuma outra possibilidade de jogar ou de trabalhar no Guarulhos que não seja dessa forma. Mas base da Sub-20, porém, estamos buscando atletas. Claro, sim. Não, tem que reforçar que eu entendi a sua pergunta de uma forma legal. Não, porque assim, eu entendo assim. A sua pergunta, se for desportiva é uma coisa, legal é outra. Existem muitos medos dentro do futebol de você contratar atleta acima dos 23 anos, e esse atleta, por ter mais idade, tá mais calejado, acabar levando o elenco, induzindo o elenco para algo não tão legal assim, né? Que eu digo, tira o pé, faz isso, faz aquilo. Agora, há uma corrente que aprova isso, que esses atletas acima dos 23 anos pode dar a experiência que falta num jogo decisivo. Então, a pergunta foi essa, se vocês enxergam com bons olhos atletas acima dos 23 ajudando ou esses atletas atrapalham? Eu entendo. Tudo depende do perfil. Exatamente, e principalmente de quem está no comando. Sun Tzu, a arte da guerra, já ensinava isso. Né? Então, aquele que está no comando é que vai determinar... Mesmo quem está no comando é quem indica, né? Exatamente. Então você depende chegou do perfil. no ponto. Depende do perfil do atleta que vem. Depende da intenção e da característica do trabalho que você quer desenvolver. Porque, por exemplo, você tem um grupo fechado, você traz um cara já relativamente rodado, falo relativamente pela idade, né? Relativamente rodado, cheio de vícios, mas assim, não necessariamente. O perfil pode ser positivo. Então isso é relativo. A gente tá falando de menino de 25 anos como velho aqui, né? Vocês já repararam nisso, né? Eu sou veterano. Imagina eu que tô indo com uma 45. Meu Deus do céu, essa criançada olha de baixo pra cima e fala, e aí, tio?
A notícia foi tão recebida com tanto entusiasmo por nós, né, amigos do Câmara Esportiva, que o nosso comandante está em viagem lá em Cancún, mandou uma mensagem para o presidente, novo presidente alemão do transporte, e para o pessoal da direção do Guarulhos. Solta aí, tá assim, ó. Olá, amigos do Câmara Esportiva, o nosso sempre carinhoso e forte abraço. Tô sem o áudio aqui do retorno, se vocês puderem, tiver ok o áudio aqui, vocês... vamos fazer no improviso, meus amigos. O rádio me ensinou que o ao vivo é a arte do né? Então, quem Faz sabe... parte. Vamos ver. O problema é se eu coloquei o áudio em né? 2 velocidades. Então, vamos ver. Olá, Bom, é esse aqui, né? Não abriu o áudio errado, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olá, amigos do Câmara Esportiva, o nosso sempre carinhoso e forte abraço. Aqui em Playa del Carmen, México, são 10 horas e 20 minutos, portanto 2 horas a menos do que aí no Brasil. Feliz de poder falar com vocês, um forte abraço, viu, Tacinho, Juliano Rico, Raí. E fiquei sabendo aqui, né, da grande novidade do esporte que está sendo revelada aí pelo pessoal do Câmara Esportiva, que é a nova gestão do AD Guarulhos sob a presidência do Alemão do Transporte. Que bom, que boa notícia para o esporte de Guarulhos, em especial para o futebol. Alemão, forte abraço, querido, desejo a você uma ótima gestão, tenho certeza que o futebol nas suas mãos trará grandes alegrias para Guarulhos. Abraço a você e abraço a todos os telespectadores do Câmara Esportiva. Até de Cancún, o comandante participa do programa. Ulisses, que tem... Hã? A notícia chegou em... Cancún já sabe que Alemão do Transporte é presidente do Guarulhos. E uma palavra, alemão de peso, de uma pessoa, o professor Ulisses Pinto, eu não falo como apresentador do Câmara Esportiva, eu falo como professor de Educação Física, Ulisses Francisco Pinto, que foi um dos professores que criou a Secretaria de Esportes em 1982, ao lado do professor Luiz Carlos, professor Menon, Joãozinho de Freitas, o criador da nossa Olimpíada Colegial Guarulhense, Ulisses que coordenou a OCG, Ulisses que fez parte da Capital Nacional de Esporte Amador, 6 vezes campeão dos Jogos Regionais e 5 do Aberto, é isso, tá assim, ó? 6 regionais, 5 vezes campeão dos Jogos Abertos, participou da construção do Tomeuzão, participou da construção do ginásio Bonifácio Cardoso, foi diretor do Flamengo nos acessos que o Flamengo teve, então é uma palavra de peso de alguém que conhece muito o esporte, né, alemão? E legal ouvir, né, saber que o esporte da cidade já está te abraçando. Muito gratificante, muito obrigado, Ulisses. Quero ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente, quando você retornar. Você já conheceu, Ulisses? Já? Na Olimpíada Colegial, você estava ao lado do Ricardo, lembra? Ah, verdade. Então, desculpa. Não, mas aqui no estúdio vamos fazer essa participação. Entrevista, tá? Então, muito obrigado. Né? Como eu falei, vai ser um grande desafio, mas o nosso objetivo principal realmente como você falou, Ulisses, dar alegria aos torcedores, aos munícipes da cidade de Guarulhos, com o AD Guarulhos subindo, criando os acessos aí que a gente está planejando aí para que a gente conquiste esses objetivos e dê alegria realmente, que é o que a população de Guarulhos merece, os esportistas. Dá tempo para mais uma pergunta e encerramos. Um dos principais desafios, nós falamos da área, nós falamos da montagem do elenco, só lembrando que ainda o Guarulhos não tem ainda um técnico pro futebol ainda anunciado de forma oficial. Não temos. No caso, não, tem, mas ainda a gente vai aguardar para fazer um anúncio aqui no Câmara Esportiva. Alex, já fica o convite para você apresentar o técnico aqui no Câmara Esportiva. Falamos da montagem do elenco, captação de atletas, uma nova área, as expectativas do novo presidente. Agora, uma expectativa que eu como jornalista, né? Vejo, o Guarulhos ficou anos nessa última divisão, o torcedor que lá atrás apoiava parou de ir, houve essa descrença, houve esse desânimo. Eu falo dos dois lados, tá? Do Flamengo também. Mas ainda o Flamengo ainda chega no mata-mata, leva um pessoal. Na Copa São Paulo ainda enche o estádio. O Guarulhos é aquele mesmo público composto por parentes de jogadores, enfim. É um desafio da atual gestão resgatar isso, trazer aquele torcedor para a arquibancada, aquele torcedor que incentivava, resgatar essa credibilidade e por onde ela vai começar?
É necessário, né, Juliano? Mas isso tudo está associado ao trabalho que já está sendo desenvolvido. Hoje eu sou suspeito para falar porque eu faço parte de maneira direta do processo, mas a credibilidade ela está sendo resgatada. Em paralelo, tudo isso que você falou vai vir, vai acompanhar de maneira paralela, né? O campo chama. O campo chama, não só o campo, mas as tratativas extra-campo. Que nem o Daniel falou, em relação à questão, por exemplo, do elenco sub-20. Na dor, estiveram conosco. Fizeram por merecer. Então, por que eu estou falando isso? Nós poderíamos ter uma tratativa similar à do ano passado. É cômodo. Vem o elenco, joga... Me representa acabou. E eles que se virem. É muito mais trabalhoso o que nós fazemos. Só que existe lealdade na tratativa. Existe lealdade no dia a dia. Então isso, o extra-campo está fazendo com que o campo crie essa identificação novamente, retorne essa identificação. Lógico, não é da noite para o dia, mas isso já está sendo construído e a gente observa. Isso a gente observa. Vai ser natural. É natural. Natural. Agora nós temos que fazer o nosso trabalho. O munícipe ele vai sentir o orgulho e naturalmente ele vai vir nos apoiar. É claro que não vai ser de imediato, com um trabalho o tempo, a longo prazo. com o trabalho, mas isso vai ser natural e faz parte do processo. Eu não tenho dúvidas que em breve a gente vai estar enchendo o estádio e vai estar disputando aí, sim, né, com os grandes times aí do estado de São Paulo. Com fé em Deus. Esse é o desafio, né, presidente? Resgatar a tradição, porque a gente fala do Guarulhos, mas a gente não pode se esquecer do Vila das Palmeiras lá atrás, que é uma história que começou em 1964 com um time de futebol de salão, e a história ela foi caminhando, veio pro futebol amador em 1994, naquele desejo já do prefeito Pascoal Tomeu, né, de ter um time já jogando o Campeonato Paulista. Vila das Palmeiras então muda o nome para AD Guarulhos. Na gestão do Sidney Natal, né, Tassinho? Foi na gestão do Sidney Natal, onde o Ulisses estava na secretaria. O Ulisses até foi procurado em relação a isso. O Ulisses apoiou a mudança do nome. E é uma história que no futebol profissional começou em 94. Então a gente está falando de... Quem chega agora, cai de paraquedas, lá, estão começando agora. Não, meus amigos. É uma história de 64 anos, né, Alemão? Então, é resgatar a velha guarda e trazer essa, como eles falaram, né? Essa alegria, o Ulisses falou, essa alegria, né? Ter o orgulho de um sábado à tarde, um domingo de manhã, eu vou ver o Guarulhos jogar. É isso aí, Juliano. Será um grande desafio, né? Como, da mesma forma que eu, em 1992, assumi um grande desafio, que foi se tornar presidente da até então uma cooperativa que estava totalmente derrubada, a palavra, Coopertrans Guaru. E aí, hoje, esta cooperativa é a maior cooperativa da cidade de Guarulhos na questão do transporte. Nós conseguimos alavancar a mesma coisa, a gente está querendo trazer para o AD Guarulhos, né? Levantar o nome do AD Guarulhos para que a população, para que os esportistas sintam a alegria de torcer pelo time, principalmente que está levando o nome da cidade, que é o nosso principal objetivo. Colocar o nome da cidade na elite do futebol e na grande mídia, né? Para que a população sinta orgulho da cidade que mora. Esse é o principal objetivo. E o legal hoje da segunda divisão é que ela é televisionada, né? Você tem o canal da Federação Paulista no YouTube que transmitem os jogos, o que é uma ferramenta mais para divulgação, para conhecimento. Né? As mídias da cidade como um todo também fazem o seu trabalho, em especial aqui o Câmara Esportiva. E para eu finalizar, a produção me falou que eu tenho 5 minutos. Nós recebemos um convidado aqui no último programa, Lucas Canosa. Eu ia pedir direito de resposta. Onde Lucas Canosa disse, neste programa, que te deu um rolinho de costas. Então você... Qual é a câmera do Alex aqui? Ali, ó. Você tem o seu direito de resposta. Você tomou um rolinho de costas de Lucas Canosa? Eu vou falar uma coisa pra ti. Ele provavelmente teve um pesadelo. Porque assim, nessa suposta quadra, esse suposto lance, ele nunca existiu. E posso afirmar pra ele que assim, o que ele disse que aconteceu é mais fácil ele ganhar sozinho na mega da virada
do que conseguir fazer o que ele disse que fez. Um rolinho de costas. Em mim? Em você. Impossível. E aí começou uma amizade. Eu acho difícil uma amizade começar num rolinho de costas, mas tudo bem. Mas é um parceiro que vocês ganharam. Eu coloco aqui, Sim. eu sou suspeito pra falar do Arpias, porque o Lucas, não sei se vocês sabem... Mas ele começou- sonhou. Não, aqui ele tava bem acordado, né? Eu vi que ele falou um lance meio por cima, né? Ele ainda falou que eu era perna de pau, olha, coitado. Mas o Lucas começou comigo lá no rádio, para quem não sabe, se formou jornalista, hoje está à frente do Arpias, que é um projeto social muito bacana e que integra o time de vocês, né? Nós falamos de captação de atletas, mas o quanto os parceiros serão importantes nesse processo, posso dizer, de reconstrução do Guarulhos, o quanto um Arpias pode somar ao trabalho de vocês. Semana passada, ou retrasada, não me recordo agora de maneira mais precisa, um atleta da academia, oriundo do Arpias, foi promovido para a base. Em um curto espaço de tempo. Então, assim, é fundamental. E vem de encontro com essas tratativas da gente pulverizar esse tipo de trabalho. E o Lucas é um parceiro estratégico. Um dos. Um dos, é um dos. Mas em determinadas situações ele é mentiroso. Não, Certo? se é verdade isso, então você é perna de pau, né, Juliano? Não, Aí não, você ele falou que foi na quadra do Tatuapé. Ainda se ele Ah, falasse, se fosse o Guarulhos. Lucas é louco. É que eu sou da Zona Leste, né? É. Eu tô aqui em Guarulhos. Então ele te provocou. Mas eu É. acho que nós podemos marcar um dia essa disputa. Vamos marcar pra isso, saber. Tarcísio? Vamos marcar um jogo? Um Vamos X1? marcar Duelo? Vamos marcar um X1, duelo? Eu acho justo, né? Um presidente? X1? Eu Vamos acho fazer aí, justo. presidente, o tirateima, Vamos. Lucas Canosa e Alex Paulo? Não, mas eu preciso de uns... Não, eu fico imaginando você com esse tamanho, porque ele tá sentado, você toma um rolinho de costas, o cidadão vai Mas parar acho que lá ele é na mais alto penha, que né? eu. Ele é mais alto que Mas eu. você é mais forte que ele, pô. Também, então, por isso que eu falo que essa situação é A impossível. pancada a gente dá por baixo, não por cima. Talvez, Depende, né? talvez Temos se isso imagens? acontecesse... Temos imagens? Não, tem, não dele. existe. Não existe. Eu E tô outra- vendo o Lucas com aquele velocípede do Fantástico Mundo de Bob correndo. Não, e outra coisa, eu não jogo bola já tem mais de 20 anos, mais de 30 anos. Ou nós podemos marcar aquela nova modalidade, né? Que de repente o presidente bate um pênalti. Também. Hoje eu posso dizer o seguinte, eu jogo, tenho meu time, né? Da Várzea é o Esquadrão Alemão do Transporte, atual campeão da Copa Canarinho, categoria 50, e estamos representando o AD Guarulhos no Campeonato Interclubes, e hoje vamos jogar às 21 horas lá no Parque São Jorge contra o Corinthians, disputa de liderança. Então eu jogo meu futebol, adoro, como eu falei, estão convidados, não vai ter transmissão, mas quem quiser ir lá assistir, vai estar lá jogando o AD Guarulhos, 47+, contra o Corinthians, lá no Parque São Jorge. Seguro o Tassinho, visitar o Parque São Jorge é sempre uma alegria. Bom, amigos, vamos encerrando por aqui. Sai fora. Não, você adora, você conhece tudo do Parque São Jorge, Tassinho. Amigos, primeiro, desejar boa sorte a vocês. Vocês sabem do carinho que o Câmara Esportiva tem pelo AD Guarulhos. Espaço mais do que aberto, né? Não só divulgando os resultados, mas cobrindo jogos. Se vocês forem participar da segunda divisão, transmissão, a cobertura do Câmara Esportiva estará presente. E o que nos resta é desejar boa sorte, né? E dizer que o espaço está aberto para vocês sempre. Bom, Juliano, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, cordialidade de sempre, a parceria. Não, para tudo. Lê aqui. Tô sem óculos. Não, peraí. Cadê? Lucas. Não, peraí. Foi em 2006. Foi em 2006 na quadra do 1º de maio do Tatuapé, pode 2006 eu não era nem admitir. nascido ainda. Não, tá. Não, e outra. Não, tá aqui, Se isso- ele tá assistindo. E aí, ele deu a quadra e o ano. Se isso fosse verdade, ele não teria condições clínicas e ortopédicas para estar digitando. Ele deu a quadra e o ano. Ele tem E imagem. você falou que há 30 anos não joga. Não, então, mas ele se baseou nisso que eu falei. Mas tudo Vamos bem. apurar. Ele não teria Vamos condição apurar. ortopédica de estar digitando. Vamos apurar. Vamos apurar isso com Mas calma. marca o X1. Vamos fazer aqui Pode marcar o uma X1. careação. Pode marcar o X1. Alex, continua. Não, mas só desculpa. para concluir, agradecer de coração aí todo o carinho que vocês têm pela gente. É sempre um prazer estar aqui e contem sempre conosco também. Quero agradecer NVS Produções, a Lisa está aqui acompanhando a Câmara Esportiva, o João Neves também está aqui assistindo a Câmara Esportiva, Lucas Canosa cornetando. Bloqueia ele. Lucas Canosa cornetando como sempre.
Doutor, obrigado pela participação. Eu que agradeço muito, né, pela presença, por tudo que vocês vêm fazendo desde que a gente assumiu aqui. E com essa notícia bombástica, já estava circulando nas redes e a primeira de antemão, até agradecimento por tudo que você tem feito com a gente. O anúncio está sendo feito no programa de vocês. Presidente. Presidente, boa sorte. Né? É um desafio, é uma novidade, né? Estar à frente de uma instituição tão grande como é o Guarulhos, com tanta representatividade. É a instituição que leva o nome da cidade. Acho que isso por si só, né, já diz tudo. Boa sorte, viu, Alemão? Obrigado, Juliano, pelo espaço cedido aqui da Câmara Esportiva, né? Parabenizar todos vocês aí pelo trabalho de divulgação, né? Muito importante, né? Também a Ulisses, obrigado aí. Realmente será um grande desafio. Não posso também deixar de parabenizar o Ricardo Agé por toda a trajetória que ele teve aí, né? Na frente do AD Guarulhos. A gente sabe que não é fácil, né? Mas que ele procurou, da melhor forma possível, continuar, né? Levar o nome do AD Guarulhos, né? Nas disputas, nos torneios, nos campeonatos. Então, tenho que agradecer, parabenizar por todo o empenho e trazer a torcida para que volte a prestigiar o AD Guarulhos, né? Eu sei que vai ser com o tempo, vai se resgatar a torcida, mas com as vitórias, com as conquistas, mas dizer que nós estamos aí empenhados para que a gente consiga realmente subir, levar o nome do AD Guarulhos aonde de fato merece estar, que é na elite do futebol. Deus abençoe, que Deus possa nos dar muita sabedoria e forças para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Amém. Um abraço. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Lembrando a todos que essa entrevista estará disponível lá no nosso canal do YouTube, na aba Vídeos, e também lá no Spotify. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Câmera Esportiva.